Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. Então, meus irmãos, hoje essa liturgia fala sobre o ofício do pastor, sobre o bom pastor que é Cristo. E esse pastoreio de Jesus, Deus dá continuidade através da igreja, através dos bispos, do Santo Padre, os bispos, dos padres, dos diáconos, e até através dos coordenadores, por um coordenador de pastoral, um coordenador de grupos de oração, um coordenador de um movimento, através daquele que nos dirige. O único pastor, o verdadeiro pastor, continua cuidando de nós, zelando por nós que somos suas ovelhas. E qual é a função do pastor? Alimentar as ovelhas de coisas boas, não pôr as ovelhas para pastar em pasto estragado. Qual é a função do pastor? Ensinar as ovelhas o bom caminho. Qual o caminho? O caminho da salvação, o caminho do reino dos céus. Essa é a função do pastor, que manifesta a sua autoridade, o seu poder, através da igreja e através daqueles que receberam algum tipo de autoridade para isso. Gente, até na vocação matrimonial, por isso que você casa diante do altar, porque na vocação matrimonial, Jesus, o bom pastor, concede àquele homem e àquela mulher uma autoridade para pastorear até os próprios filhos. É aí que vem o mandamento: honra teu pai e tua mãe. Dessa autoridade do próprio Jesus, de que os pais cuidem dos filhos e ensinem os filhos por bons pastos a se tornarem pessoas adultas, maduras, íntegras, justas, que busquem o que é certo e ganhem a vida eterna. Então, qual é o fim último de todo pastoreio? A salvação. Qual é o fim último de todo pastoreio? Vocês estão comigo? Vai lá. Qual que é o fim último de todo pastoreio? Então, o pai e a mãe devem instruir os filhos, cuidar dos filhos, para que se tornem pessoas adultas, maduras, responsáveis e de praticarem a justiça e o bem, mas que ganhem o reino dos céus. O coordenador de pastoral deve cuidar dos seus agentes de pastorais, ajudá-los a desenvolver o seu trabalho, a sua missão, mas sem se desviar do bom caminho do Evangelho de Jesus Cristo, para que eles ganhem o reino dos céus. O coordenador do grupo de oração deve fazer o seu pastoreio para que o seu grupo ganhe o reino dos céus. Um padre deve cuidar de uma paróquia para que seus paroquianos ganhem. Um bispo da sua diocese para que a sua diocese ganhe. E o Papa para que o mundo ganhe. Deu para entender? Só que ninguém podia conduzir as almas para o céu, porque ninguém conseguia vencer a morte. E por isso Deus Pai nos deu Cristo como o verdadeiro pastor, porque Jesus deu a sua vida numa cruz, nos amou a tal ponto que abriu as portas da salvação e do paraíso para nós. E porque Ele cuidou de nós, dando a sua própria vida, derramando o seu sangue, Ele não só nos instruiu nos bons caminhos e nos ensinou os caminhos da justiça, como concedeu, abriu as portas para que todos nós pudéssemos participar da vida em plenitude, que é o reino dos céus. Se você entendeu isso, pode aplaudir o Senhor. Que bom que você está entendendo isso. Nós temos que voltar a criar aquela concentração, que a gente ficou muito tempo assistindo missa online, e todo mundo fica muito desconcentrado, agitado, anda para cá, vira para lá, entendeu? A gente tem que se concentrando, se acalmando, por causa que até aprender de novo a escutar, né? Então, amados irmãos, a palavra do profeta disse o seguinte: Deus mesmo daria bons pastores para cuidar de nós, porque os homens não estavam dando conta, não conseguem, é impossível aos homens cuidar direito dessas ovelhas. Então o próprio Deus nos daria bons pastores.
E Ele nos deu, e deu em Cristo Jesus. À medida em que a vida do padre, à medida em que a vida do bispo, à medida que a vida do coordenador se assemelha à vida de Jesus, se converte à vida de Jesus, então o pastoreio do Cristo vai sendo mais eficaz. À medida em que eu, o Padre Anderson, me aproximar com a minha vida mais da vida de Jesus Cristo, mais vocês que são minhas ovelhas vão ter a certeza de que eu estou conduzindo vocês para um bom caminho. E por isso o coração daqueles que receberam qualquer missão de conduzir precisa se assemelhar ao coração de Jesus, precisa se esforçar para assemelhar ao coração de Jesus, de amar, de cuidar, de zelar daqueles que são seus e conduzi-los para o bom reino. E essa é a exigência de qualquer pessoa que assuma uma função na igreja, que assuma uma coordenação, que assuma uma vida consagrada. É tornar-se um ícone, é tornar-se um Cristo para os seus irmãos, para que transmita ao mundo, transmita às pessoas as palavras, o caminho da verdade, da vida, da salvação, da vida eterna, e abra a nossa mente, o nosso coração para a verdade do Pai, para o reino dos céus. E essa é a urgência de termos bons líderes, bons padres, bons coordenadores de pastorais. E muitas vezes falta isso, gente. Muitas vezes uma pessoa não se permitiu ser pastoreada, não aprendeu, não cresceu na vida da igreja, e como as paróquias não têm pessoas disponíveis que amam Jesus para dar a vida por Cristo, então quando aparece uma pessoa disponível, em 1 minuto já colocam ela para trabalhar. Vocês já perceberam isso aí? Em muitos lugares são assim. O padre não tem catequista, tem um monte de crianças para catequizar, mas não tem gente para ajudar a pastorear aquelas crianças. E aí aparece uma pessoa lá e fala: eu quero ser catequista. Já colocam ela de catequista. E essa pessoa não quer ir na formação, essa pessoa tem o próprio jeito de pensar, não foi formada, não foi pastoreada, não foi cuidada. Aí começa a ensinar um monte de abobrinha, aí arranja briga com outra catequista, aí já voa salto alto, aí quem está de fora que nunca fez nada fala: nossa, você viu naquela igreja as pessoas brigam. Você está entendendo de onde que vem a confusão nas nossas pastorais, nas comunidades, nas igrejas? Da onde que surge tudo isso, gente? Da nossa falta de conversão, de não sermos ovelhas que permitem que o pastor nos forme. Nós precisamos sim de lideranças católicas boas, para conduzir as ovelhas para o único objetivo, que é a salvação e o reino dos céus. Mas é preciso que essas pessoas aprendam a sentar, a ouvir, a entregar a vida a Jesus Cristo, permitam ser formadas. Gente, coisa para mim é absurdo quando um católico distrata um padre, enfrenta o sacerdote. Mas como que vai ser formado se a própria pessoa já se levanta contra aquele que Deus colocou para conduzir? Não, amados irmãos, assim não existe, não tem como. E hoje cada vez mais a figura do pastor está enfraquecida, e as pessoas estão passando na frente, tumultuando as coisas, e parece que outros interesses foram tomando conta das nossas comunidades. Gente, você quer ver uma paróquia não dá certo? Pega um conselho para ajudar a administrar a paróquia de gente que não confessa, de gente que não comunga, de gente que não adora, de gente que não ama a missa. Aí vai conduzir a paróquia para onde? Para ter muito dinheiro no banco. E é isso que nós queremos? Uma igreja rica ou uma igreja santa? É a falta de conversão do próprio povo. Está vindo na missa, está caminhando 10, 5, 15, 20 anos, não muda, não abre o coração. E quem se santifica, não se põe a serviço, é falsa santidade, porque a verdadeira santidade se dispõe. E aí a falta de conversão e a falta de compromisso com a igreja de Deus
é a causa de nós não termos mais esse pastoreio que nós queremos. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes é fácil a gente sentar em casa e lá no Facebook todo mundo virou juiz e falar, porque os padres não usam mais batina, porque os padres são isso, os padres são aquilo, mas não participam do pastoreio de Jesus, não colaboram com os sacerdotes, não oram pelos sacerdotes, não se dispõem para a igreja de Deus. Nós estamos carentes de bons pastores, estamos carentes de bom coordenador, estamos carentes de bons padres, estamos carentes de bons bispos, estamos carentes. Por quê, gente? Porque não nos abrimos para sermos imagem e semelhança de Cristo, não nos convertemos, não estamos na busca da santidade, e parece que o céu já não é mais o objetivo das nossas igrejas, dos nossos pastorais. Se nós não nos unirmos e não nos convertermos, se nós não começarmos a orar verdadeiramente e pedir ao Senhor da Messe que nos envie pastores segundo o seu coração, nós veremos cada vez mais ruir a fé de nosso Senhor Jesus Cristo no mundo de hoje, porque o mundo está pagão, porque os pensamentos do mundo já não são mais do Evangelho, e nós cristãos não estamos sendo mais pastoreados. É a cara do fracasso, gente. Quando você vê agora nessas novas situações que estão surgindo no mundo, é cada polêmica, né, gente? Só Deus na causa. Mas eu preciso dizer isso para vocês: se quer um padre se sentir fracassado, estar pregando eu estou há 15 anos pregando o Evangelho, 15 anos ensinando a doutrina de Jesus. Gente, não importa, é lógico que nós não estamos amenizando a dor da menina de 10 anos, é um absurdo isso daí. A igreja, quantas denúncias eu mesmo já fiz ao conselho tutelar, de pessoas exploradas, agredidas, violentadas. A igreja nunca compactou com tudo isso, a igreja é a primeira a lutar contra tudo isso. Nós temos os centros com as psicólogas de assistência social, tudo voluntários, tudo gente que está disponível para tentar amenizar esses tipos de coisas horrorosas que acontecem no mundo, que são coisas das trevas, de Satanás. A igreja nunca passou a mão sobre tudo isso, mas independente de tudo o que acontece, nosso Senhor Jesus Cristo falou no Evangelho: não matarás. Gente, não tem jeito, ou você quer abraçar o Evangelho de Jesus Cristo, ou não vai abraçar. Não tem, mas eu gosto de um Jesus que não fala isso, eu gosto só de metade do que Jesus fala. Não é a igreja quem fala, é o Evangelho, e só quem não leu a Bíblia não vai entender isso, porque qualquer um que lê sabe que Jesus falou isso daí. Então o que nós temos que buscar? Alternativas em que todos vivam, que a mãe viva, que a criança viva, que todo mundo viva. É isso que a gente tem que buscar. Agora, qual sociedade católica é essa que nós estamos formando, pregando o Evangelho? Gente, se você pensa a favor do aborto, não comungue, porque você não é cristão. Converte o teu coração. Agora, onde que nós estamos pregando? Somos péssimos pastores no coração de Jesus, que estamos ensinando os mandamentos, catequese, retiro, crisma, e depois tudo muda de ideia, todo mundo muda de ideia. Gente, nós temos que buscar alternativas de vida e não de morte. Não dá, não combina com o Evangelho de Jesus Cristo. E isso é difícil, e por isso que Jesus disse para os apóstolos: é difícil ouvir essas palavras, vocês também querem me deixar? Podem ir. Jesus falou, vai lá no Evangelho de João capítulo 6, é difícil ouvir essas palavras? Se vocês quiserem, vocês podem ir também. O mundo vos odiará. Escreve lá no seu Facebook que você é a favor do aborto, um monte de gente vai te aplaudir. Escreve lá no seu Facebook que, com toda a dor e o pesar que nós sentimos por essa menina, nós temos que lutar sempre pela vida. Você vai ser agredido, xingado, avacalhado, e o Evangelho vai se cumprir na tua vida, porque o mundo vos odiará, porque sois meus.
Agora é difícil seguir Jesus, e por isso nós não estamos mais vivendo a verdade do pastoreio. Nós não somos uma igreja de superstições, de uma religiosidade fanática, onde nós estamos aqui louvando e depois voltamos para o mundo e somos igual a todo mundo, pensamos igual a todo mundo. Nós precisamos estar aqui conscientes do nosso seguimento de Jesus, que nós queremos nos converter, que nós queremos mudar a nossa vida, mudar o nosso jeito de pensar, e nos colocarmos sobre os cuidados divinos, formarmos como ovelhas a nossa mente e o nosso coração, de acordo com a vontade de Deus. Isso é ser uma ovelha do pastoreio de Jesus. Gente, é verdade que a igreja está carente de pastoreio, é verdade, mas o pastoreio que a igreja carece é daquela que nos forma de acordo com o evangelho, e não daquele pastoreio que passe a mão, que faça as coisas que as pessoas querem na hora que elas querem, para todo mundo se sentir feliz e abençoado. Senão o que nós faríamos? Faríamos uma igreja de distribuição de água benta, faríamos uns cultos de milagre, umas pregações de milagre, e aí todo mundo ficaria feliz. Nosso Senhor Jesus Cristo quer que a igreja anuncie o reino dos céus, a salvação, os mandamentos, a conversão. Gente, não é fácil, é contrário àquilo que o mundo prega, porque o evangelho é o evangelho do Senhor Jesus, que só quem veio de junto do Pai sabe da vontade do Pai. E nós estamos aqui tentando formar o povo católico de acordo com esse mandamento, com essa palavra, e estamos fracassando. Então, de fato, a igreja carece de bons pastores. Se não estamos conseguindo ensinar a palavra de Deus, a igreja carece de bons pastores. Mas o Senhor não desiste, Ele nos manda, Ele nos envia, e o único prêmio que nós vamos ter é salvar almas. Por isso o evangelho diz que um patrão saiu e chamou alguns pela manhã, outro às 9, outro a meio-dia, outro no fim da tarde. Preste atenção, cada horário do dia. Vocês estão comigo ou dormiram? Fala amém. Está comigo, né? Pensa aí que a coisa é forte, segura essa. O patrão saiu cada hora do dia e foi chamando pessoas. Vamos pensar que as horas do dia representem os anos da vida. O patrão é o Pai, o salário é a vida eterna. Aqueles que foram chamados no início da sua vida devem trabalhar para salvar almas. E qual é o seu prêmio? A vida eterna. Mas aqueles que foram encontrados no meio da vida e aprenderam o valor do evangelho também são chamados, e qual é o prêmio eterno? A vida eterna. Gente, nunca é tarde para salvar almas. Não importa a idade que a pessoa tenha, não importa qual a situação da vida que a pessoa veio, nós temos um compromisso com Jesus: salvar almas, instruir as pessoas para a verdade, mostrar os bons caminhos. Não precisa entrar em briga, discussão, nem dar voadora em ninguém, mas você precisa ter uma postura clara da fé que você professa, do Cristo que você decidiu seguir. No teu coração tem que ser claro, porque tudo que não é claro, tudo que é morno, não agrada o coração de Deus. O mundo está se posicionando, e os cristãos brigando entre nós, brigando por motivos tolos, disputando muitas vezes coisas que não valem a pena. Nós precisamos nesse instante termos a postura daqueles que aprenderam a amar Jesus, ter a clareza do que o Senhor nos ensinou, e ainda que o nosso coração, a nossa mente não compreenda, submetermos ao evangelho a nossa consciência. A nossa consciência deve se submeter ao evangelho. Gente, se eu falar alguma coisa para vocês que está errada, se eu falar alguma coisa para vocês que eu penso, e o bispo me ligar e dizer: Padre Anderson, isso que você está falando não está certo, no mesmo instante eu vou dizer: senhor bispo, eu retiro tudo que eu falei. Eu vou lá na frente da igreja e digo para todo mundo: gente, o que eu falei vocês esquecem, eu estava errado. Porque, amados, eu quero submeter a minha formação, a minha mente,
ao ensinamento da igreja, que tem a sabedoria de 2000 anos. Você vai confiar a sabedoria da igreja de 2000 anos à sua alma, ou você vai confiar aos seus 27 anos, 30 anos, 15 anos? Hoje o jovem tem 16 anos, eu até achei engraçado que a mulher publicou, não arruma nem a própria cama e quer dar opinião sobre o valor da vida. Gente, eu estou dizendo para vocês, submeter a nossa alma aos cuidados da igreja que nos pastoreia, no pastor que é Cristo, com a sabedoria de séculos, ou confiar no nosso jeito de pensar? Eu estou falando para vocês, essa é a função do pastor. A função do pastor é indicar o bom caminho, é corrigir, é mostrar, é orientar, é formar uma comunidade. E quando ele não faz isso, suas ovelhas se dispersam, se perdem. Eu vou falar para vocês, já estou falando tudo mesmo hoje, já vamos chutar o pau da barraca. Tem muita paróquia que o povo não vai voltar, porque tem medo de morrer, não entendeu nada da vida eterna. Eu não quero que nenhum de vocês morra, não precisa sair por aí lambendo corrimão, como diz, né? Não precisa sair por aí abraçando todo mundo. Eu quero que vocês preservem, usem máscara, passe álcool, tomem cuidado do distanciamento, tenham todos os cuidados. Eu quero que vocês vivam, mas se vocês morrerem, graças a Deus fazem parte de uma paróquia que vão rezar pela alma de vocês. E pronto, vai viver com Deus, vai viver em paz. E quando eu morrer, a gente chega lá e fala: que saudade, que bom que você está aqui, vem aqui que eu vou te apresentar a minha amiga Santa Terezinha. Eu fiquei mais tempo aqui, fiquei amigo dela. Vem aqui que eu quero que você conheça as pessoas que eram da minha família, que morreram muito tempo, gente maravilhosa. Vem aqui, padre, vem conhecer. Se tem gente na terra que vai ficar com saudade de você, eu tenho certeza que tem gente no céu que também já tem saudade de você. Nós não podemos ser, gente, mas por que não prega a vida eterna? Tem muita gente que não vai voltar para a missa. Tem muita gente que não vai voltar para a missa porque não entendeu que no altar não é um teatro, não é um pãozinho abençoado, que no altar está o autor da vida, no altar está Deus Todo-Poderoso, Salvador, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. Não vai voltar. Por quê, gente? Porque não tem interesse em receber Jesus. Tem que preservar essa vida maravilhosa que leva. Para que receber Jesus e ter a vida eterna? Eu tenho que guardar essa minha vida maravilhosa, onde tudo é maravilhoso. Será que isso é verdade? Gente, eu quero dizer para vocês, nós estamos sim com problemas gravíssimos de bons pastores, porque não temos mais quem nos instrua, ou não temos mais quem nos escute. Não tem mais pastores, porque não tem mais ovelhas. Todo mundo virou juiz, todo mundo quer ser convencido de tudo. Olha, hoje em dia essa geração está de tal maneira, que se o anjo aparecesse, que nem o Gabriel apareceu para Nossa Senhora, ia falar assim: mostra umas provas aí para ver se você é Gabriel mesmo. Trouxe aí um xerox, o CPF, RG do céu. Olha, eu vou pensar alguns meses, depois a gente conversa. Porque agora eu estou com outro projeto, sabe, seu Gabriel? Nós não estamos mais buscando o paraíso. Não educamos os filhos para o céu. Educamos os filhos para ter sucesso, para ter diploma, para ter dinheiro, e não para salvar a vida dos nossos filhos, para ter a vida eterna. E por isso achamos normal, se estão vivendo no erro, no pecado, ninguém fala mais nada, ninguém instrui mais sobre o bom caminho. O importante é que está aqui, para minha alegria. Mas quando os padres morrerem, nosso Senhor vai dizer: Padre Anderson, eu te dei 5 paróquias, eu coloquei você 2 anos nessa, 2 anos naquela, 2 anos nessa. Aqui eu já vou fazer 6 anos, bati meu recorde. Eu não sei que pecado que vocês cometeram, que o castigo foi grande. 6 anos. E aí, você vai prestar conta dessas almas.
Eu pus você lá para ensinar o caminho do céu, para ensinar o que é o evangelho, para ensinar o que é certo, e você não pregou, e você quis só tirar foto, agradar, ter muitos seguidores, ter muitos amigos, e não pregou a minha palavra, a minha verdade. Você, Padre Anderson, preferiu o quê? Curtir a boa vida que a sua paróquia lhe dava, e não se cansou, não se gastou, não se consumiu, não rezou a missa, porque estava com preguiça, com cansado. Foi isso, Padre Anderson. Então você não pode fazer parte comigo no meu banquete. Deus vai fazer isso comigo, gente. Deus vai fazer pior com o bispo, porque ele vai falar de 11 cidades, e pobre do Papa. Mas eu quero falar que sobrou para você também, porque Deus vai falar para você: eu te dei esses filhos e você fez o quê? Linda, sua filha que eu te dei era linda, mas olha aqui, vamos virar a página da vida, olha o que ela fez com a vida dela. Só viveu no pecado, e você aplaudiu. A filha que eu te dei, olha o filho que eu te dei, e você nenhum dia disse para ele, um dia pelo menos, não é para você brigar, expulsar, espancar, mas não era pelo menos um dia para você ter dito: meu filho, isso não é de Deus. Você não fez. Não era para, mesmo amando, porque um pai tem que amar os filhos de qualquer maneira, né? Acolher e amar, mas pelo menos se posicionar sobre a verdade do evangelho, pedir a conversão, orar, jejuar. Você quis salvar o seu casamento? Ai, Padre, eu chorei para salvar meu casamento. Quantos jejuns você fez? Quanta penitência? Quantos joelhos no chão? Ah, eu quis salvar, mas assim, eu só fui na missa. Tá bom, a missa é tudo, né? Mas quem quis salvar de verdade, faz mais. Gente, eu estou querendo dizer que pastorear no pastoreio de Jesus é se consumir por esta verdade, e nós seremos cobrados de tudo isso. Seremos cobrados se não formarmos a nossa família para o céu, se não levarmos o nosso povo. E por isso eu estava dizendo, muitas paróquias nem voltarão, porque não foi pregado a adoração, porque não foi pregado Jesus no Santíssimo Sacramento, porque não foi apresentado a verdade do evangelho, não foi instruído pelo bom caminho da vida. Eu coloquei vocês sobre os cuidados de alguém muito melhor do que eu para fazer esse serviço de levar almas para o céu. Coloquei vocês todos sobre os cuidados de Nossa Senhora. E ainda, se eu falhar, eu falo para a mãe: pega ele, mãe, pega aquela mulher, minha vida, pega aquele jovem. E aí não importa o título que a gente põe, nós colocamos sobre os cuidados de Nossa Senhora. Vai fazer, né, Cida? Que a Cida está nos traindo, está assistindo o Padre Robson, né? Na novena da Perpétuo Socorro da Virgem Desatador do Nó da Providência. Glória a Deus. Eu gosto, Padre Robson, eu assisto também a novena do Perpétuo Socorro. Eu assisto tudo que é novena, gente. Eu termino a missa de segunda, eu vou para casa e assisto a missa de Aparecida. É mãe da providência, é desatadora dos nós, é a Virgem Aparecida. Eu não sei qual é a graça que nós queremos uma coisa: nós queremos nos encontrar no reino de Deus, e faremos tudo o que é preciso para isso. Permita-se ser formado, permita-se ser conduzido, rasgue o teu coração e coloque a tua alma sob os cuidados dessa fé que há mais de 2000 anos da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu tenho certeza que todos nos encontraremos no reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.